Obrigado, Cristina, pelas informações. Pois bem, nosso assunto agora é a instalação da frente parlamentar que vai tratar dos consórcios públicos, que podem ser uma alternativa para que estados, municípios e a União realizem obras e investimentos em saneamento, infraestrutura, saúde, educação, entre outras áreas. Esses consórcios viabilizam políticas públicas municipais, como a compra de medicamentos, com economia de 20%. Aqui na Assembleia, então, uma frente parlamentar foi criada para tratar deste tema. E o coordenador deste grupo, o deputado doutor Bassege, é o nosso convidado para falar sobre este assunto. Deputado, primeiro para o nosso telespectador também ter uma real noção, né? O que são esses consórcios públicos, né? E quais os benefícios que eles podem trazer, assim, para o desenvolvimento de políticas públicas nos municípios gaúchos. Claro, antes, bem-vindo ao nosso programa e bom dia. Bom dia a você, Nicolau, aos nossos telespectadores, prazer estar aqui. Dizer que os consórcios públicos, eles são organizações regionais, né? Se organiza o Estado, por exemplo, por regiões, nas mais diferentes áreas, né? Área de saúde, educação, porque existe consórcio para todas essas ações que você até falou agora há pouco, né? Saneamento, saúde, educação, agricultura, habitação, infraestrutura. Então, vou dar um exemplo bem típico para as pessoas entenderem. Se você tem uma região lá que tem 30 municípios, por exemplo, municípios principalmente de pequeno porte, eles se reúnem na forma de consórcio, né, para fazerem as ações em conjunto. Um exemplo, uma determinada região tem um consórcio e tem que comprar 100 mil comprimidos, por exemplo, de aspirina. Vamos usar um medicamento. Se cada município fosse comprar individualmente, certamente isso aí tornaria muito mais oneroso para aquele município. E que sob a compra de um grande volume há um poder de barganha com os vendedores, obviamente, e aí você consegue reduzir os preços. É aquela questão da lei da oferta e procura, né? Então, esse é um exemplo. Nós temos aqui, é bom que os telespectadores saibam, no Rio Grande do Sul, hoje, 15 consórcios ligados à Associação Gaúcha dos Consórcios Públicos, a GECOMP, né? Que é dirigida pelo prefeito de Cruz Alta, o prefeito Wilson, né? E abrange 5 milhões e meio de gaúchos. Tu veja bem a amplitude que tem isso. Eu quero te dar um outro exemplo, a questão na área de saúde, né? Se nós temos lá uma região em que não tem um hospital de média complexidade, né? E são muitos municípios, você pode trabalhar um daqueles municípios que vai centralizar esta região, né? E ali você atendendo a demanda regional sem precisar encaminhar, né, para os grandes centros aí, acumulando, por exemplo, congestionando os grandes hospitais. Então essa ação ela é importante, né? E hoje os consórcios ainda não são muito bem entendidos, são regulamentados por lei federal, né? Aqui o Estado na área de saúde ele já tem ações em conjunto com os consórcios, e a Assembleia Legislativa, de uma forma pioneira, é a primeira Assembleia Legislativa do país, né, que tem uma frente voltada para essa questão dos consórcios, que é o futuro, né? Se não se organizar por regiões, fica complicado. Podem melhorar, portanto, e tornar mais eficiente a prestação de serviços públicos, deputado? Sem dúvida nenhuma, vai agilizar, vai tornar melhor, vai haver uma transparência maior, inclusive na questão do gerenciamento do dinheiro público, que é importante também, né? E vai agilizar as ações, porque eu sempre digo, se você vai individualmente buscar uma demanda, é diferente do que se for organizado em grupo. Você vai ter muito mais poder de barganha para isso. Então, ela vai facilitar todas essas ações. Por exemplo, né? Se o município, como o exemplo que o senhor trouxe anteriormente, o município, através do Estado, tentar buscar esse recurso de forma individualizada junto à União para algum investimento, vai demorar mais. Vai ter muito mais dificuldade. Perfeito, né? Ele vai ter muito mais dificuldade, com certeza. Bom, e a questão desses 15 consórcios ligados hoje à Associação Gaúcha? A ideia, através da frente parlamentar, é ampliar esse número também? É um número ainda baixo, deputado? Ele atinge quase metade da população gaúcha, mas ainda é baixo. O ideal é que o Estado todo seja coberto pela questão dos consórcios, né? E uma das ações, né, que nós queremos ter é essa interação, né, e a formação e um fórum permanente para nós podermos debater essas questões, mostrando a importância do fórum e dos consórcios, e a partir daí ajudar nessa interação entre poder público estadual, né, nós como poder constituído, com o executivo estadual, né, com o Congresso Nacional na busca de recursos e facilitando o município nas suas ações. Então nós entendemos que é importante,
porque nós vamos estar cumprindo aquele papel que nós temos, né, de representar a população gaúcha, e isso passa pelo ente município, né, Estado e União. Bom, e através da frente parlamentar, a ideia é criar, portanto, um fórum, se tornar um elo para levar esses assuntos até governo federal, entre o governo estadual e os municípios, e essa ideia? Essa ideia, essa integração entre os municípios, né, o Estado e a União. E a Assembleia Legislativa, ela tem essa prerrogativa, e é importante, ela não pode se omitir nesse momento e não participar de um processo importante como é a questão dos consórcios. Nós, que há muitos anos defendemos a questão dos consórcios na área de saúde e agricultura, nós entendemos a importância que eles têm. E as pessoas também têm que entender, porque você somente vai agilizar, você vai dinamizar melhor as questões relativas a todos os setores se você trabalhar de uma forma organizada. E isso passa também pelos consórcios públicos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, uma frente parlamentar é diferente, por exemplo, de uma subcomissão criada, que tem um prazo, né, para ter o encerramento das suas atividades, elaborar um relatório. Uma frente parlamentar, ela é composta por diversos órgãos. Quem estará compondo essa frente parlamentar para tocar esses assuntos que nós tratamos até agora, por exemplo, deputado? Todos os deputados da Assembleia, os 55 deputados fazem parte da Frente Parlamentar Gaúcha Pró-Consórcios aqui na Assembleia Legislativa. Não existe um tempo pré-estabelecido, e nós queremos dar continuidade com esse trabalho aí nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Bom, deputado, um outro assunto, né, que recorreu nesta semana, em virtude da indicação do advogado Aires Luiz Apolinário para o conselho da AGERGS, né, toda a questão envolvendo aí o pedido de vista do deputado Daniel Bordion, enfim, e suscitaram, inclusive, a possibilidade, aí, deputados levantaram a possibilidade de um retorno do recolhimento das assinaturas para a instalação da CPI do DAER. Lembrando que o senhor foi um dos deputados que liderou aquele movimento, quando foi pedida a suspensão do recolhimento, para que o DAER mesmo o governo pudesse fazer a averiguação dos fatos. Como é que está este assunto, deputado, e a possibilidade, então, de uma instalação de uma CPI? Como é que isso deve estar sendo articulado? Olha, nós ontem mesmo tivemos aí, porque, para que o nosso telespectador entenda, houve a formação da força-tarefa, houve uma suspensão na coleta, demos um voto de confiança ao governo, né, por entendermos que o governo envolveu a Assembleia Legislativa nessa questão. E nós temos hoje aí uma comissão processante, que nós chamamos. E ontem nos reunimos com a PGE, nos reunimos com a Secretaria de Infraestrutura, e dados muito interessantes têm sido levantados, né? E hoje há pessoas respondendo, e muitas respondendo criminalmente por ações, né? Essa comissão, ela tem de fato ouvido as pessoas, tem buscado junto com o Ministério Público, com Polícia Civil, com a CAGE, né? Ela tem procurado fazer essas investigações. Nós temos acompanhado de perto, porque nós não retiramos o nosso pedido de CPI na época, apenas suspendemos. O encerramento previsto é agora, no dia 15 de janeiro, quando será entregue o relatório da comissão processante, mas eu te confesso que eu fiquei bastante satisfeito, viu? Houve agora um resultado para aquilo que a gente busca, né? Que pessoas sejam punidas, que o erário público seja ressarcido, no caso de uma empresa que é a Engebras, né? Que foi a empresa que lesou em muito aí os cofres públicos, foi multada em 3 milhões de reais, é uma empresa que jamais vai ter aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos se depender de nós, qualquer tipo de ação por não ser idônea, né? Então são várias ações que estão sendo feitas, dados novos que estão sendo coletados em computadores pessoais de Paulo Aguiar e outras pessoas. Enfim, nós entendemos que a comissão está trabalhando, mas quero dizer que nós estamos acompanhando e atentos a essa questão, porque entendemos que nós temos que dar uma resposta ao povo do Rio Grande sobre uma autarquia tão importante como é o DAER. Bom, e então isso não exclui a possibilidade, então, de o recolhimento, de novamente se recolher as assinaturas para a instalação de uma CPI, para contribuir com esse trabalho que a PGE vem coordenando? Se nós entendermos no final da comissão processante que não houve uma resposta adequada, nós com certeza poderemos retomar essas assinaturas, porque é prerrogativa desta casa também fazer investigações. Tá certo. Deputado Dr. Bassede, obrigado pela sua participação e um bom Natal para o senhor. Boas festas. Obrigado, e gostaria de aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos os gaúchos, um ano cheio de saúde, paz e realizações. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia. Obrigado igualmente.